Fala galera, tudo bem? Fred Almeida, começando um Segue Playcast meio diferente hoje, né? A gente recebeu alguns pedidos aí de material sobre previdência complementar. E a gente tem muito conteúdo sobre isso, né? Temos conteúdo sobre isso na nossa comunidade, para os assinantes. E temos um conteúdo maravilhoso, uma live que foi feita com a Dani, que é nossa amiga, professora da ANS também, Dani Pascoal. E a gente falou tudo sobre previdência. É ouro em pó esse conteúdo, né? A gente brinca que isso vale ouro, porque tem muita coisa. A Dani é especialista nesse assunto, tem uma carreira aí brilhante nesse mercado e ela entregou demais nessa live, né? Então a gente decidiu pegar esse conteúdo, essa live, e transformar num episódio aqui do Segue Playcast a pedidos, não é? E também para que isso fique perpetuado aí, não só como uma live no YouTube, mas como um episódio de podcast, e aquela facilidade de poder, né, escutar onde você estiver aí, lavando uma louça, cozinhando, fazendo alguma coisa, tá? Então, além agora do conteúdo ali na live, a gente fez a edição, ficou bacana, destacamos realmente os principais pontos, né? Tiramos aquela coisa que a live tem de comentário, disso, daquilo, e ficou muito bacana. A gente espera que vocês aproveitem, porque previdência é um assunto muito, mas muito importante e que atualmente está bombando, né? É um produto que te permite fazer uma venda consultiva muito bacana, te permite criar aquela pecha de especialista, então vale muito a pena escutar e aprender demais com essa aula aí que a Dani deu conosco, tá bom? Um abração aqui do Fred Almeida e de todo o time da Segue Play, curta muito o episódio e sigam a gente lá no YouTube, se inscreva no canal para não perder nada, se você não for inscrito, sigam a gente também no Spotify, tá bem? Um abração, valeu! Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Segue Play Te Conta. O assunto que nós fizemos na semana retrasada, se eu não me engano, hein, Dani? A nossa primeira live tem o quê, Dani? Uns 15 dias? Tem uns 15 dias. Cara, a gente começou a falar primeiro sobre a sua carreira profissional, só que aí, de repente, o assunto deslanchou para o lado da Previdência, a galera começou a se empolgar e nós prometemos ao vivo que nós iríamos te trazer para uma live só sobre Previdência. E promessa é dívida, né, meus amigos? Deixa eu dar uma boa tarde para eles aqui. Fala, Andrezão, tudo bem? Tudo bem, e você, Will? Tudo em ordem? Tudo ótimo. Dani, Fredão, prazer estar aqui com vocês de novo. Galera que tá com a gente aí, os nossos queridos da comunidade aí, boa tarde, viu, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos. Muito bom, hein? Boa tarde, pessoal. já me antecipei. Vamos fazer o seguinte, Dani. Antes da gente começar a falar de Previdência, eu vou pedir para você se apresentar rapidinho novamente, porque, de repente, quem acompanhou a live, quem vai acompanhar a live de hoje, não acompanhou da semana retrasada, então não conhece um pouco quem é a Dani Pascoal. Então se apresenta um pouco rapidinho para a galera aí, fala um pouco quem é a Dani Pascoal. Opa, com certeza. Olá, pessoal, olá, Segue Players. Que bom estar com vocês aqui nesta nova oportunidade da nossa live. E me apresentando novamente, eu sou Daniela Pascoal, sou professora de seguros, de direito, de previdência, trabalhei no mercado de seguros em grandes seguradoras, especialista no ramo de seguro de pessoas, previdência, saúde, benefícios, outros ramos também, e junto com os meus colegas, né, os professores também na Escola Nacional de Seguros, Escola de Negócios e Seguros, e estamos agora nesse novo movimento, né, de colocar as coisas para vocês de forma interativa, né, e é essa oportunidade que a gente tem de poder falar e se comunicar e ao mesmo tempo estar próximo de todos vocês. Show, Dani, muito bom. É isso aí, a Dani é parceira na escola, né? Nós, pelo menos eu, não sei os meninos, mas eu conheci a Dani dando aula, né? Ali na sala dos professores, sempre muito elogiada quando o assunto é vida, quando o assunto é previdência, principalmente. Então, a Dani tem um conhecimento vasto na área de previdência. E previdência, Dani, é uma coisa que, assim, a galera não entende ao certo como que funciona. Muita gente, às vezes, faz aí uma previdência, não entende muito bem o seu perfil, não entende muito bem ali o que é tabela progressiva, o que é tabela regressiva, não sabe o que é um PGBL, o que é um VGBL, e o problema é que descobre isso depois que já fez a previdência.
e às vezes acontece de falar, caramba, não era essa que eu deveria ter feito, poderia ter feito a outra previdência. Porque eu vou até aproveitar, Dani, e comentar que algumas pessoas que fazem previdência sem entender como funciona, e por ter feito algo que não foi uma consultoria, não entendeu direito como deveria ter feito, mas a pessoa se arrepende. Ah, isso não era para mim, a previdência é uma furada, e não tem nada disso. A questão é, será que você fez algo que ia de encontro com o seu objetivo? Então, vamos fazer o seguinte, começa aí falando para a gente quais são as principais dúvidas, aquelas mais comuns de quem não é da área e vai contratar uma previdência que seja para si mesmo. Quais são as principais dúvidas, Dani, as mais comuns? Olha, a previdência é um produto que é um pouco mais complexo. Ele não é tão simples quanto os mais conhecidos, quando a gente olha para um seguro de carro, ou quando nós falamos até de uma aplicação em poupança. Então, as pessoas desconhecem, né? Quem sabe é quem está mais inteirado, quem trabalha, às vezes, numa seguradora que tem esse produto, alguns corretores que vendem esse produto, e por desconhecimento, as pessoas acabam não sabendo nem aonde ir para adquirir um plano. E esse é o problema no Brasil, né? De que as pessoas não estão se preparando para o futuro e aproveitando essa oportunidade para guardar dinheiro, que é mais uma das alternativas. Então, é importante que esse conhecimento seja disseminado. E é uma dificuldade que as pessoas têm, acho que a primeira delas é eu faço um plano no modelo PGBL ou no modelo VGBL, porque para começar já tem sigla aí que muita gente já não sabe o que é. E essa é a primeira dúvida, né, que as pessoas têm. E, inclusive, da apresentação que eu fiz, nós podemos até começar por ela, porque é justamente essa pergunta, né, PGBL e VGBL, são os passos. Nesta apresentação, tem um slide que eu vou mostrar para vocês quais são os 4 passos que você precisa entender para conseguir contratar sua previdência, auxiliado aí por um corretor que vai ter um papel consultivo, né, uma pessoa que vai poder te orientar e tirar suas dúvidas. E a primeira coisa é exatamente essa, né, para mim o melhor produto é um P ou é um VGBL? E qual a diferença entre eles? Então vamos começar por essa sopa de letrinhas, então? Vamos lá, quem tiver pergunta Deixa eu pedir para a produção colocar aqui. Rock! Olha lá, o Rock já trouxe aqui o flip chart. Ai, caramba. Deixa eu ver aqui, vamos ver, porque essa ferramenta aqui, às vezes ela vai, às vezes ela não vai, né? Vamos ver aqui se ela vai no modo da apresentação. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. E, enquanto o Andrezão vai deixando ali no gatilho, Dani, é engraçado, né? Porque é muito comum essa dúvida, né? VGBL, PGBL, sopa de letrinhas, e aí já começa a criar dúvidas na cabeça das pessoas, porque elas falam assim, puxa, mas eu só quero guardar dinheiro, mas eu só quero fazer um plano de aposentadoria, eu só quero guardar um dinheiro para a escola dos meus filhos, né? Ou seja, esses são os meus objetivos. E aí quando começa, mas vem cá, qual que você prefere, PGBL ou VGBL? E aí já começa a galera começa a dar uma bugada, né? Porque fala, meu Deus, mas o que é isso? Qual que é a diferença, né? Então, exatamente. Você quer comentar um pouco sobre vamos começar pelo PGBL? A maioria das pessoas tem VGBL. VGBL é o produto, quando você olha a carteira de previdência dos produtos no Brasil, né, das pessoas que consomem, VGBL é a maior parte. Por quê? O VGBL ele é como se fosse um investimento financeiro. A pessoa aplica numa previdência que vai render, de acordo com a aplicação, os juros, e depois ela pode resgatar ou transformar esse dinheiro numa aposentadoria. E o VGBL ele acaba sendo um produto que vende mais porque para aplicar em VGBL você não precisa necessariamente declarar imposto de renda. Para quem não declara imposto, é isento. O produto ideal para guardar dinheiro para um plano de aposentadoria é o VGBL. Ou então as pessoas que fazem até a declaração de imposto de renda, mas usam aquele modelo completo, né? Usam o modelo simplificado. Aquele modelo que você não precisa declarar cada uma das suas despesas. É um desconto simplificado que a Receita Federal te proporciona fazer. Então, tem pessoas que preferem um modelo, tem pessoas que preferem outro, né, que é o modelo completo e o simplificado. Então, pessoas que usam o modelo simplificado, o melhor produto é o VGBL. Pessoas também... Dani, pode falar.
Desculpa te interromper, tá? Então eu vou fazendo um link aqui para a galera aí se situando. Você tocou num ponto muito legal, ou seja, o VGBL, ele parece muito um investimento tradicional. Aquele investimento que você não pode abatê-lo no imposto de renda, mas que na hora do resgate, como qualquer investimento, outros fundos de investimento, você só é tributado sobre o rendimento, não é isso? Isso mesmo. Essa é a vantagem do VGBL. Como qualquer outro investimento, como o Hildebrando comentou, o imposto de renda vai acontecer só sobre a parcela que rendeu e não sobre o valor que você aplicou. Agora, o PGBL é diferente do V. Ele é um produto também de previdência. Nesse aspecto, previdência, os dois são iguais. Eles têm a mesma função, guardar dinheiro que vai render juros, que você pode resgatar ou pode se aposentar. Isso eles são idênticos. A diferença do PGBL é que ele é um produto adequado para as pessoas que declaram imposto de renda e pelo modelo completo. São aquelas pessoas que vão poder usar tudo que elas pagaram no PGBL naquele ano para abater na declaração de imposto de renda e diminuir a base de cálculo. Então, por exemplo, a pessoa tem uma renda anual bruta de R$100 mil. Ela pode contribuir com o PGBL para poder abater do imposto com até 12% da sua renda bruta, ou seja, R$12 mil. Então, a base de cálculo para calcular o imposto da receita não será os 100 mil, vai descontar os 12 mil e vai ser 88 mil. Então, a pessoa vai ter uma base de cálculo mais baixa e com isso ela paga um pouco menos de imposto. Esta é a vantagem do PGBL. Mas tem a contrapartida, legal. Né, Hildebrando? Tem, não existe almoço grátis, né, Dani? Não existe almoço grátis. Não é bonzinho. Exatamente. Então, a contrapartida é, esses 12 mil não foi tributado agora, só que ele será quando você for retirá-lo. Quando você resgatar esse dinheiro, ou quando ele virar uma aposentadoria, ou seja, na saída, quando você pegar esse dinheiro de volta, aí o governo vai tributar. Só que ele não tributa agora, enquanto você está investindo para incentivar você a guardar dinheiro. Mas lá na frente, uma hora ele vai tributar. E como que é feita essa tributação? Quando você resgata, ou quando você recebe ele em forma de aposentadoria, o imposto vai ser sobre todo o valor que você tem na Previdência, não só o rendimento, como é lá no VGBL. Vai ser também sobre esses 12 mil que você aplicou, mais o que ele rendeu. Né? Então, aí são modelos diferentes, cada pessoa tem que olhar qual que é a melhor situação para si, para comprar um produto ou outro, lembrando que no decorrer da vida as pessoas mudam de situação. Às vezes, meu caso hoje é um caso de PGBL porque eu declaro completo. Amanhã, depois, eu declaro simplificado, ou não declaro, estou isento, aí o meu modelo é o VGBL. E aí a gente tem uma alternativa para isso, né? Ô, Dani. Opa, boa. Fala aí, Andrezão. Nossa, na época que eu vendia Previdência, me fala se faz sentido ainda hoje isso, tá? Mas eu usava esse... Não sei nem se essa estratégia, mas eu lembro assim, por exemplo, se eu abordasse uma pessoa... E é uma das primeiras perguntas quando a gente vai vender um produto é essa questão de como ele declara imposto de renda, etc e tal. E aí quando eu abordava uma pessoa que, por exemplo, a isenta, era direto o VGBL, né, por conta de tudo que você já explicou aí, e quando eu abordava uma pessoa de alta renda, eu vendia 2 produtos. Eu vendia o PGBL e vendia o VGBL. E vou falar por quê, eu nem sei se eu fazia certo, mas vendia muito na época. Hoje eu parei de vender Previdência, mas eu vendia assim... O P, porque eu tinha até os 12% da renda bruta, né? Não podia mais do que isso. Só que para ele não perder tanto lá no resgate, ou se ele transformasse em aposentadoria, eu pedia para ele acumular parte do valor no VGBL, porque no resgate ia ser só sobre o rendimento. Isso é uma verdade ainda? Se a gente falar na venda, né? Que eu sei que tem muita gente aqui que tá até interessada em vender, mas é uma estratégia boa ainda nos tempos atuais? André, a estratégia está certíssima, continua a mesma. O VGBL também é adequado para quem quer guardar mais do que 12% da sua renda bruta em previdência. Então, a pessoa só deve guardar até 12% no P. Se ela quiser guardar a mais, aí ela faz um plano VGBL e fica com 2 planos, não tem problema nenhum. Você pode ter quantos PGBLs e VGBLs você quiser. São todos planos de acumulação. E essa estratégia está certíssima. Legal, muito bom. Boa, Dani. Então, aí você já respondeu uma pergunta que eu acho que é muito comum, não é? Como você mesmo comentou, a nossa situação financeira muda muito ao longo dos anos. De repente, no começo é mais viável o PGBL, depois vira V. Então, na verdade, é o seguinte, uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter. Não dá para fazer portabilidade de PGBL para VGBL. O correto é fazer como o André comentou. De repente, faz 2... para você ter ali as 2 estratégias na carteira, não é isso?
Isso mesmo. Então, se você... É mais comum você começar com o VGBL, né? Você está começando a trabalhar, ainda ganha pouco, ainda não declara imposto, porque a renda é um pouco mais baixa, então não deixa de guardar, porque a partir de R$50 você já consegue acumular aí num plano de previdência, é um dinheiro que às vezes a gente gasta num lanche, então já vai guardando no V. Aí você começou a ganhar mais, já está numa situação que está declarando imposto de renda, né? Só declara imposto de renda quem ganha bem, quem trabalha, isso acaba sendo o lado bom da coisa, é sinal que você está ganhando dinheiro. Aí você vai, então, falar, bom, agora é hora de eu ir para um PGBL. O que você faz com o teu plano V? Não dá para transferir para o P. Não, como o Hildebrando falou, né? De um plano para o outro não existe portabilidade de P para V e de V para P. Deixa o seu VGBL paradinho lá, só rendendo. Você pede para a seguradora para suspender a cobrança da parcela mensal e esse plano vai ficar rendendo o investimento onde ele está, vai render os juros. E você abre um novo plano PGBL e começa a investir nele. Então, você vai ter 2 planos que estão rendendo e você contribui só para um. E vice-versa, né? Se acontecer de você ficar numa outra condição tributária e financeira e precisar voltar para o seu plano V, você fala para a seguradora, para de me gerar cobrança aqui do meu P e agora gera do meu V. E aí você deixa os 2 planos ativos com cobrança só no V. Então, é exatamente isso. Essa é a possibilidade que você pode fazer para alternar e nunca deixar de guardar, né? Para o seu futuro. Sim, bacana, muito bom. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui com números, né? Para a galera entender muito bem a diferença do P e do V, né? Então, vamos lá. Imagina que ao longo da minha previdência PGBL, eu tenha lá R$1 milhão acumulados ao longo de todo o meu período. E vou sacar essa grana, vou resgatar R$1 milhão. O IR será tributado em cima do montante, 1 milhão. Faça chuva ou faça sol, não tem para onde chorar. É isso, Dani? Isso mesmo. É dessa forma mesmo que funciona. Agora, no VGBL, eu tenho R$1 milhão, porém, do meu bolso, eu coloquei 500 mil. Os outros 500 mil vieram proveniente dos rendimentos, do próprio juros. Aí, nesse caso, o imposto de renda é calculado apenas em cima sobre 500 mil, e não sobre 1 milhão, correto? Correto, só sobre o rendimento. Show, bacana, legal. Então, eu posso trazer uma pergunta já, Dani, da galera do chat? O pessoal está perguntando aqui. Oi. Antes de você fazer a pergunta, eu lembrei de um exemplo que eu faço em sala de aula, posso? Ah, é? Claro. É que você é ótimo com números, né, meu? Eu não consigo fazer esse exemplo que você fez aí de uma maneira... Você é um maestro, né, quando fala com números. Sabe o que eu falo na sala de aula? Gente, ó, o V pro P, né? O VGBL pro PGBL. Pensa numa pizza. Pizza com aquela borda de catupiry. Quando você compra uma pizza com borda de catupiry e come a pizza e a borda, é um P. Quando você compra a pizza, mas você come a bordinha, é um V. Gostei. Foi boa. Mano, é muito bom também, viu? Eu falo da pizza. Verdade. Então o V come menos lá, a cota? Come menos, é só a bordinha. Agora, se comer tudo, é o PGBL. Muito bom. Aliás, não dá. É muito bom. E é legal isso que o André trouxe, porque parece que não, mas são questões didáticas que fixa. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre previdência, teve uma menina de uma seguradora muito boa, e ela falando sobre as diferenças, isso há anos atrás, e ela falava, gente, para vocês não confundirem na hora de atender um cliente, P é de pode, ou seja, P pode abater, a outra não pode. Até para essa questão tributária, né? P de pode, ou seja, pode abater, a P pode, a outra não pode. Boa. Muito bom, muito bom. Você viu, né? Segue Play é cultura também. Aliás, Dani, eu quero fazer um comentário ao vivo aqui, ver se você topa. A Dani criou esse material sensacional, material muito bom, que ajuda, inclusive, os corretores quando forem vender previdência. Dani, a gente pode disponibilizar esse material para os nossos assinantes do SegPlay, lá dentro da nossa plataforma fechada? Com certeza. Bacana, olha aí, gente, que maravilha, hein? A Dani vai deixar esse material disponível para os assinantes do SegPlay, então você terá acesso a esse material, a todo o conteúdo, e tem novidades vindo por aí, mas eu não vou dar spoiler agora, porque senão os meninos já sabem, eu falo demais. Agora, Dani, eu quero trazer uma pergunta da Lu. A Lu Pandeló fez uma pergunta muito legal. Lu, beijo para você, viu? Obrigado pela pergunta. E ela disse o seguinte, ó, Dani, qual tipo de previdência melhor para minha filha que tem 25 anos?
Lu, o mais importante é saber se a sua filha declara ou não declara imposto. Caso ela declare imposto, tem que saber se é pelo modelo completo, que ela declara todas as despesas que ela tem, ou se é o simplificado, que é um desconto simplificado. Se for declaração completa, o melhor produto para ela é o PGBL, porque ela vai poder, na declaração do ano que vem, descontar o que ela pagou de PGBL esse ano e pagar menos imposto. Se ela declara pelo modelo simplificado, ou é isenta, não está declarando no momento, ou até não contribui para o INSS, porque, pessoal, olha aqui, se não te contaram, vamos contar aqui também. Opa, mais uma, hein? Né? Se você vai declarar PGBL para abater lá no imposto de renda, uma condição que existe é que você também tem que contribuir para a Previdência Social, que é a Previdência Pública. Então, você precisa declarar contribuições ao INSS, né, a Previdência Pública, para depois poder abater as contribuições da Previdência Privada ou complementar, que é a mesma coisa. Então, também, quem não tem contribuição ao INSS, o produto ideal é o VGBL. Então, tem que ver a situação da sua filha com relação a como ela declara, se ela já paga o INSS, e aí ela escolhe o produto, se é o P ou se é o V. E adiantando um pouco mais essa consultoria aí para você, para sua filha, a tabela regressiva ou progressiva, vou dar só uma adiantadinha aqui, mas a gente vai voltar melhor nisso aí. Ela vai escolher em função do que ela acha, do tempo que ela vai guardar esse dinheiro. Se ela achar que vai guardar de verdade por muito tempo, que é um dinheiro de longo prazo, que ela vai usar lá na frente, vai se aposentar, a tabela regressiva é uma boa, porque com o tempo o imposto vai diminuindo, ela vai pagar menos imposto na hora que ela for se aposentar ou for retirar o dinheiro. Agora, se ela tem receio de precisar usar esse dinheiro em menos de 10 anos, né, porque às vezes ela não tem uma outra reserva, então é melhor uma tabela progressiva para não correr o risco aí de pagar muito imposto numa regressiva, que se você resgatar logo no começo, o imposto acaba sendo muito alto. Só é bom quando você deixa o dinheiro aplicado muito tempo. Tá bem? Sensacional, Dani, sensacional. Que consultoria. Eu não sabia muito dessa bom. da Previdência, hein? Ah, muito é? legal. Já Olha, anotei. Eu também não. Já abri o olho e já botei. uma pegadinha. Exatamente. Ô, Dani, e aí, aproveitando aqui, né, aquilo que nunca contaram, hein, gente? Essa live aqui, você não vai ficar vindo mais do mesmo, essa live é inédita. Imagina que o corretor está atendendo aquele profissional que é MEI. Hoje tem muito profissional que é MEI, um cabeleireiro, um manicure, um prestador de serviço, o cara é MEI, a pessoa é MEI, né? Ela tem a empresa MEI, e ela fala, como eu sei que a minha contribuição para o INSS é muito pequena, eu quero fazer uma previdência privada, e aí você vai atender essa pessoa. Nesse caso, Dani, que a pessoa é MEI, ela contribui com um pequeno valor para o INSS lá pelo MEI. Nesse caso, ainda entraria nessa regra? Aí vale como se fosse INSS. Quando a pessoa paga o MEI, do valor mensal que ela paga, já tem a parcela do INSS lá dentro. Vale tanto quanto um INSS completo. É a mesma validade. Ela pode fazer um PGBL. Que demais, que demais. Olha aí. E, aliás, né, gente, fica aí uma dica de venda, né? Porque, geralmente, a pessoa que é MEI, o microempresário, né? Geralmente, é a pessoa que mais precisa de uma previdência privada. A pessoa que é CLT, normalmente, a empresa, às vezes, já tem um plano de previdência para os funcionários, mas você tem muitos empresários aí que, pensando em manutenção do padrão de vida, vale a pena oferecer aí alguns planos de previdência. Acho que é isso, né, Dani? Dani, boa noite, e equipe, boa noite. Tem uma dúvida sobre o IR num PGBL progressivo. Suponhamos que tenho R$3.000 nesse plano e quero fazer 2 resgates em 2021, cada um de R$1.500. Bom, eu sei que serei tributado automaticamente em 15%, mas, de acordo com a tabela do imposto, até 1.900 somos isentos. Como faço para restituir esse dinheiro, no caso a tributação dos 15%? Ou não tem como? E ele já agradece. Obrigado, Léo, pela participação. Obrigada, Léo. Léo, meu colega de trabalho, né? Trabalhamos juntos em algumas empresas. Muito bom. Obrigada pela tua presença e pela sua pergunta, muito pertinente. Muito boa, muito boa. E conhece de Previdência também, porque falou tudo certinho. Léo, é isso mesmo. Quando você resgata a Previdência, seja no PGBL, seja no VGBL, vai ter o cálculo sempre de 15% de imposto, que é padrão. A diferença é que os 15% de imposto no VGBL é só sobre o valor do rendimento, e no PGBL é sobre tudo.
E isso é uma coisa que está padronizada, independente de você resgatar um valor baixo ou alto. Então, quando é que vai realmente funcionar a tabela progressiva? Na hora que você vai declarar o imposto de renda, aí você vai ajustar. Porque a tabela progressiva, ela é ajustável na declaração de imposto de renda. Se você resgatou 1.500 em um momento e 1.500 no outro, são 2 momentos diferentes, cada um com a sua base de cálculo. Era até para ter sido isento, porque até 1.900, pela tabela regressiva, né, mensalmente, você não pagaria imposto. Como por convenção, isso é uma determinação, isso é lei, né? Todo resgate tem 15% de imposto, e você tem direito a pegar de volta esse imposto e restituí-lo, na declaração você informa esses 2 resgates, a Receita vai calcular e vai ver que está abaixo dos 1.900 e vai te restituir esse imposto de renda e você vai pegá-lo de volta. Esta é a forma de você conseguir pegar, tem que fazer uma declaração de imposto de renda e pegar o seu imposto. Igual quando você trabalha e todo mês você não paga imposto porque às vezes o salário está abaixo da linha do imposto. Mas teve um mês que você fez um monte de hora extra, teve mais reproventos e acabou pegando imposto naquele mês. Você, na média dos meses, não deveria ter tido aquele imposto porque tem os cálculos que a Receita faz quando você faz a declaração anual. E você tem direito de restituir, quando você declara, você pega esse valor de volta do salário. A mesma coisa acontece com a Previdência. Tá bem? Muito bom, muito bom. Ou seja, você até restitui esse valor, só que aí, pelo que ficou claro aqui, só na próxima declaração de R, é isso, Dani? Sim, vai ter que esperar. Só na declaração do ano seguinte, que você começa a declarar em março, abril, e aí, se você declarar logo no comecinho de março, já começam as primeiras restituições em junho. Tem que esperar o ano seguinte. Show! Mas o importante é que uma hora você recebe, né? Como dizem, tarda, mas não falha. E corrigido, né? Vem corrigido pela Selic. Sim. A restituição acompanha a Selic, isso mesmo. Isso. Ô, Dani, agora eu gostaria que você falasse um pouco mais, tá? Dessa tabela, a comparação entre progressiva e regressiva, porque você falou muito do caso específico do Léo, né? Que já tinha um PGBL progressivo. Mas tenta abordar aqui de uma maneira mais didática, para quem nunca viu Previdência, por que existem essas 2 tabelas de tributação, a regressiva e a progressiva? Sim, a Previdência, como a maioria dos investimentos, ela tem imposto de renda. E o primeiro imposto que existiu foi a tabela chamada progressiva, que é aquele imposto que quanto maior o valor, maior o imposto. Ele acompanha, ele sobe junto, igual o salário, né? Quanto mais ganha, mais imposto paga. Então, essa igual a tabela do IR pessoa física, isso, né? É a mesma coisa, a mesma tabela, isso mesmo. Então, a tabela inclusive as alíquotas são as mesmas. Exatamente, isso aí, matou. Então, a tabela progressiva da Previdência é igual à tabela do IR de pessoa física para a folha de pagamento. E tinha só essa aí. Aí, o governo repensou e falou, vou criar uma outra tabela chamada regressiva, e essa tabela não importa o valor que você resgate ou que você se aposente, importa o quanto tempo você deixou o dinheiro guardado. Quanto mais tempo, menos imposto você vai ter para justamente incentivar as pessoas a guardarem dinheiro por mais tempo, né, por um longo prazo. Então, a tabela regressiva, ela é por tempo, né? A cada 2 anos, ela diminui 5% do valor da alíquota do imposto, até chegar em 10%. Já quando você está na tabela progressiva, o imposto ele vai ser de 0, né, que é até 1.900, que é isento, e vai subir até 27,5%. Então, são alíquotas diferentes nas 2 tabelas. Quando que vale a pena eu ter uma ou ter outra? Depende daquela primeira situação que eu comentei lá da filha da Lu, né, se você vai deixar o dinheiro muito tempo guardado, a regressiva é mais interessante. Se você acha que vai precisar resgatar antes, aí seria a progressiva. E aqui, eu montei uma tabela mostrando as alíquotas da tabela regressiva, que olha lá, ela começa assim, nos primeiros 2 anos, se você resgatar, o imposto é muito 35. Alto, é 35%, é mais alto do que o último imposto lá da progressiva. Então, nos primeiros 2 anos, é muito ruim resgatar se você tiver regressiva. Não resgate, procura uma outra alternativa de você ter o dinheiro. Depois, nos próximos 2 a 4 anos, vai para 30% e assim sucessivamente, até chegar em 10% após 10 anos do aniversário da contribuição mais antiga. Então, se você olhar aqui, e aí não importa o valor, é só pelo tempo. Agora, no caso da progressiva, embora no resgate seja sempre 15%, você tem direito de restituir, se você for isento, ou até de restituir a diferença, caso sua alíquota mesmo, pelo valor, tivesse que ser 7,5%. Então, se você foi tributado em 15%, você tem direito a pegar os 7,5% de volta de diferença.
E se você tinha uma tributação que tinha que ser 15 mesmo, pronto, já está certinho. Ou o contrário, eu resgatei um valor ali bem alto, a alíquota era para ser 27,5%, só que a seguradora aplica 15 sempre, então na hora que eu declaro imposto, eu vou ter que pagar a diferença que faltou dos 15. Então, ali, esse quadro, ele vai mostrar que a regressiva, ela vale a pena lá nos últimos retângulos, lá no final desses quadros, sim. Que é a hora que você está chegando perto dos 10 anos e o seu imposto vai ficar menor do que a alíquota da tabela regressiva, né? É uma comparação de alíquota, né? 27,5% é menor que os 10, é maior que os 10, então aí já está valendo a regressiva. Então, tudo é uma questão de o tempo ir aumentando e a regressiva ir valendo a pena. Veja que ela só vale a pena lá no final, no começo é tudo progressiva. Aí você tem que tentar identificar onde você se encaixa, qual que é a sua expectativa para o futuro, qual o seu planejamento. Muito bom, sensacional. E, aliás, é por isso que eu comecei essa live falando para as pessoas que, às vezes, compraram previdência sem essa aula, sem essa consultoria, e aí se sentiram lesados, né? Por quê? Porque eu já vi casos de pessoas falarem o seguinte: puxa, eu precisei tirar o dinheiro depois de 3, 4 anos, a tributação foi absurda. Por quê? Porque provavelmente fez ali uma tabela regressiva, onde na verdade deveria ter feito uma progressiva, não é isso, Dani? Isso mesmo. E aí tem uma questão, agora eu vou contar uma coisa para vocês, olha, aproveitem. Mais uma, hein? Então, mais uma. Lembra que a gente falou que de PGBL eu não posso migrar ou fazer portabilidade para o V e vice-versa, eles não se conversam. Agora, em tabelas, tem uma situaçãozinha que eu posso mudar. Se a minha tabela era progressiva, eu posso mudar para regressiva. É a única alternativa que é possível. O contrário, não. Se eu entrei no plano como regressiva, eu não posso voltar para uma progressiva, né? Mudar para progressiva. Porque existe justamente um estímulo para que as pessoas fiquem na regressiva, alterem para a regressiva, para deixar o dinheiro guardado mais tempo, para que isso se constitua um investimento de longo prazo. E aí só tem uma dica: quando você altera de progressiva, se esse é o seu modelo, e a maioria das pessoas são progressiva, e você quer alterar para regressiva, o tempo começa a contar a partir de agora. Não vale o tempo que você já tinha. Então, eu já tenho, por exemplo, ali 4 anos de plano, então eu vou para 30% de imposto? Não, você vai começar dos 35%, porque o tempo começa a partir de agora, tá? Então, só essa dica aí que é importante vocês saberem. Sensacional, caramba, que aula. Ô, Dani, o chat tá bombando, posso te trazer algumas perguntas? Pode, vamos embora. Então, agora eu vou trazer uma pergunta da Iná. A Iná fez uma pergunta muito legal, ela disse o seguinte, tinha previdência pela empresa, fui desligada e optei pelo resgate. Tenho como iniciar um plano particular com parte desse valor? Sim, Iná, tem sim. Porque quando você saiu da empresa e resgatou a previdência, esse dinheiro passou a ser seu. Então, ele faz parte agora do seu patrimônio. E aí, melhor do que gastá-lo, né, aplicar novamente, não mais numa previdência da empresa porque você não está mais lá, mas aplicar numa previdência sua, individual. Então, você faz um plano para você mesma, pega esse dinheiro que você teve acesso, né, pelo teu resgate, e coloca num plano novo, do jeito que você quiser escolher, e a partir daí ele vai continuar rendendo, ele não fica parado. Pode sim. Ô Dani, então, na verdade, você começa um plano novo, porque o dinheiro resgatou, entrou na sua conta corrente, é um dinheiro novo, começa a contagem a partir dali, né? Isso mesmo, é como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra, né? É um dinheiro que, por acaso, veio de um plano de previdência resgatado, mas poderia ter vindo de qualquer outra situação. São coisas completamente diferentes. Uma não comunica com a outra. Falando... Boa. Por que eu tô falando isso? Porque isso linka muito com a pergunta que a Rosana fez também, tá? Primeiro, agradecer a Iná. Iná, obrigado pela pergunta. Rosana, obrigado também pela pergunta. A pergunta da Rosana é a seguinte, posso migrar o valor de uma previdência fechada para uma aberta? Obrigada, aliás, Dani, antes de você responder, fala para a galera aqui o que é previdência aberta e o que é previdência fechada. Muito bem, vamos voltar um passo atrás então, pessoal. Então, vamos voltar 2 passos atrás? Então, nós temos 2 tipos de previdência no Brasil. A previdência pública ou social, que é o nosso conhecido INSS, ou até o regime do servidor público, né, o RGPS. Ok, passo 2. Nós temos 2 tipos de previdência privada, né? Tem a previdência pública, INSS, e temos a previdência privada ou complementar. E aí tem 2 tipos de previdência privada. Ou é previdência aberta ou previdência fechada. Previdência aberta é que a gente está falando até agora, que são os mais conhecidos, né? São os planos de previdência abertos a qualquer pessoa que queira adquirir. São os PGBLs, VGBLs,
Plano de previdência privada fechado são planos que as empresas fazem para os seus funcionários. E ele é fechado porque só quem trabalha naquela empresa pode aderir a esse plano. Mas ele tem a mesma função. As pessoas pagam todo mês, esse dinheiro é aplicado no fundo e depois ela pode resgatar ou se aposentar. Uma diferença entre os dois é que quem fiscaliza e regula os planos abertos é a nossa conhecida Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. E quem fiscaliza os planos fechados é outra entidade, não é a SUSEP. Aí vai ser a Previc. Mas para o cliente é tudo igual, é um plano de previdência também. Show! Aliás, só um complemento aí, né? Muito legal a Dani trazer isso e com a pergunta que chegou. E, cara, a previdência fechada aí de empresas, e aí entra na seara do Will, eu não conheço nenhum produto de investimento, obviamente que cada um tem a sua regra, né? Mas, por exemplo, as empresas que a gente já trabalhou, eu e o Fredão, por exemplo, se você pagava lá, por exemplo, R$100, a empresa vinha com mais R$100. Eu não conheço nenhum produto financeiro que rende 100% do que você fez. Aí. É verdade. Cara, isso daí, tabela de Best, isso daí... Mas é uma dica legal. Isso daí é sensacional. Pra quem quer trabalhar com empresarial, né, cara? Porque é um benefício tanto para a empresa, porque tem benefício fiscal para a empresa, mas também para os colaboradores, né, Dani? Isso é muito legal, né? Sim, sem dúvida. Quando você faz uma previdência por conta individual, você está sozinho. É você que vai juntando dinheiro e guardando. Quando a sua empresa oferece esse benefício para os funcionários, e tem empresa que oferece fundo de pensão, mesmo que é a previdência fechada, chamada também de fundo de pensão, porque ela mesma vai fazer a gestão desse plano, não é uma seguradora. E tem empresa que fala, não, eu não quero fazer gestão, que eu não conheço, não tenho atuário, não quero me envolver, que isso é um negócio complexo, né? Vamos terceirizar, uma seguradora faz pra gente. Aí você também tem um modelo de previdência aberta empresarial. E isso é legal, porque as empresas, quando fazem, sempre como o André falou, né? Essas empresas, elas contribuem também. Então, se você coloca 4% do seu salário, a empresa pega 4% do valor do seu salário lá do bolso dela e coloca no seu plano também. E com isso, o dinheiro do teu plano vai aumentar, você está ganhando 100%, né? É o que você contribui, a empresa está contribuindo em contrapartida. Então, essa contrapartida é a melhor coisa que tem no plano empresarial. Claro que tem regras para você ter direito ao dinheiro da empresa, né? Para resgatar tem umas regrinhas. Mas uma hora, se você chegar na regra, você resgata. Tem uma dúvida, Dani. Fechada, eu acho que só empresas muito grandes, né? Petrobras, eu nem sei se a Petrobras tem, mas estou usando ela como exemplo. Tem, a Petro tem. A Petro tem. Muito grandes para valer a pena fazer essa gestão, né? Exatamente, Fred. Porque deve ser complexo também, né? Já imaginou a Previc lá no seu cangote? Meu Deus do céu. Porque você tem o pessoal vai contribuindo e o pessoal vai se aposentando. É um mini INSS. Se o INSS está difícil, né? Imagina, sei lá, com o INSS ou o CRH. Crítica que vale a pena, né, de funcionar. Tem que olhar o equilíbrio atuarial do plano, tem todo uma questão aí de responsabilidade, é complexo. Dani, agora eu vou para algumas perguntas que o chat está bombando. Mas pode falar, pode falar. A pergunta da Rosana que você ia fazer. Isso! Não, a da Rosana era essa. Se ela poderia migrar de uma previdência... Ah, é? Boa. Peraí que eu tô chegando aqui já. Pode retirar a totalidade de uma previdência fechada, migrando para uma aberta. Isso. Vamos responder, que a gente explicou a diferença da fechada e da aberta, agora vamos responder a professora Rosana, querida amiga do Mackenzie. Vamos lá. Show, beijo. O que acontece? A previdência fechada ela tem regras da Previc, regras próprias e bem rígidas. E se você tirar, pode fazer sim, portabilidade de um plano fechado para um plano aberto e de um plano aberto para um plano fechado. Você pode fazer essa transferência, né? Tira o saldo de uma seguradora, bota lá no seu fundo fechado, se você tiver um, ou vice-versa. Só que tem um detalhe, agora uma dica aqui, hein? Não vamos esquecer que isso aqui é importante, é relevante, tem gente que não sabe. Se você tirar o dinheiro da previdência fechada e colocar na aberta, pode, só que esse dinheiro você não pode resgatar e somente pode transformar em aposentadoria. A previdência aberta, quando recebe a reserva lá da entidade fechada de previdência, ela carimba esse dinheiro, então vamos supor que eu transferi R$200 mil, abri um plano novo aqui na aberta, esses 200 mil vêm com um carimbo, com uma marquinha de que ele veio de uma entidade fechada com regra própria da Previc, e eu não posso resgatar esse dinheiro. Aí o dinheiro novo que eu vou contribuindo nesse plano, então agora eu tenho 300 mil, 200 mil da fechada migrada, e 100 mil que é meu que eu contribuí na aberta. Esses 100 mil que eu contribuí, eu posso resgatar tranquilo. Carência de 60 dias, pode resgatar. Agora, os 200 mil da fechada, eu vou ter que transformar em renda. E aí eu tenho que ver o regulamento. Caramba! Eu transformo essa renda. Olha isso. Tem gente que transfere e o dinheiro fica preso. Gente, pelo amor de Deus. No final, hein?
Sobre essa renda aí. Tem uma pergunta bomba. A Dani que aguarda aí. Uma pergunta bomba aqui. Eita! André. Que quando a empresa fecha o fundo de pensão, quando existe um déficit atuarial, a empresa, junto com a Previc, precisa fechar o fundo e transferir todo mundo e migrar para aberta. Se ela transfere automaticamente um plano inteiro porque ele teve que fechar, aí tem uma situaçãozinha que o dinheiro poderia ficar solto. Mas, caso contrário, se não for assim, né, não tiver explicitado, não for uma transferência automática, o dinheiro fica preso. Se a pessoa tiver que, eu pego o dinheiro da fechada e aí, por minha conta, eu transfiro. Se for, assim, uma escolha individual, aí o dinheiro vai ficar preso. Exatamente, isso aqui é uma aula, gente. Isso aqui é uma aula que a Dani está disponibilizando para a gente. Muito bom, Dani. Aliás, deixa eu ler alguns comentários. É uma consultoria que a Dani poderia cobrar tranquilamente. Aliás, posso aproveitar, Dani? Tem uma pessoa muito próxima a mim, na minha família, tá? Não vou falar nome aqui, porque vai que depois ele vê lá na plataforma e fala, pô, você falou de mim. Mas o que ele fez? Ele fez um negócio que outro dia eu fiquei pensando, eu falei, caramba, será que foi bacana o que ele... Ele já tem mais de 10 anos na Previdência, tá? Só que ao invés de ele transformar em renda, o que ele faz? A cada 60 dias, ele programa um resgate de um valor X. Aí eu falei, mas por que você está fazendo isso? Ele me alegou uma coisa, mas eu queria entender, isso é normal? É bacana fazer, ao invés de transformar numa renda, a pessoa acumula, sei lá, ele acumulou durante, acho que 25 anos, uma previdência, tá? E aí, ao invés dele transformar numa renda, ele faz resgates periódicos a cada 60 dias que a regra do... É normal isso? É normal. Quando a pessoa resolve sacar o dinheiro, ela tem algumas opções. Tem o tradicional, que é aquela pessoa que fala, realmente eu vou querer uma aposentadoria, só que aí o dinheiro fica lá na seguradora. Então, se ela acumulou ali R$1 milhão durante toda a vida que ela foi poupando, foi guardando, foi rendendo juros, chegou lá em 1 milhão, por exemplo, e ela resolve ter uma renda vitalícia, né, uma aposentadoria até o fim da vida, ela pega esse 1 milhão, entrega para a seguradora, e a seguradora, em contrapartida, promete a ela que vai pagar uma renda vitalícia e vai calcular o valor de quanto esse 1 milhão vale em renda, né? Vamos supor que seja uma renda aí de R$5 mil, e isso vai ser pago mesmo que esse 1 milhão tivesse acabado. Porque essa é a garantia de você se aposentar pela Previdência, né? Que é o risco atuarial da longevidade. A pessoa vai viver muito além do valor que ela acumulou, mas a seguradora comprou teu risco de longevidade. Então, ela vai te garantir enquanto você viver, mesmo que você passe dos 1 milhão que você tinha lá guardado. E o dinheiro também não é seu. E aí, o que acontece? Se a pessoa, de repente, morre no primeiro mês, no segundo mês, a família, nesse caso de uma renda vitalícia, não recebe nada e nem aquele 1 milhão porque ficou para a seguradora. Quando acontece isso, as pessoas acabam tendo medo, né, desse acontecimento. Então, elas podem também optar. Tem duas soluções. Uma é essa que seu parente fez. Ao invés de eu pegar esse 1 milhão e transformar em uma renda de aposentadoria, eu falo para a seguradora, não, deixa comigo esse 1 milhão, não quero te dar, deixa aplicado aí, mas no meu nome. E eu que vou sacando a cada 60 dias, porque existe uma carência pela SUSEP de 60 dias de resgate, a não ser que você faça 2 planos, aí você resgata um mês de um plano. Olha outra dica, você resgata um mês de um plano, um mês do outro. Boa. Renda mensal, né? É isso aí. Nada como burlar o sistema. De uma forma legal, né? Claro. Exatamente. E aí você vai resgatando, só que qual o problema? E se o dinheiro acabar e você está vivo? Você não adquiriu um produto com risco de longevidade, é um produto financeiro. Igual a aplicação, você guardou, começa a tirar. A hora que você tiver muita retirada, os juros vão diminuindo, porque o principal vai diminuindo, uma hora esse dinheiro pode acabar. Então, é uma escolha, as pessoas têm que estar cientes disso lá na frente, né? Você está correndo um risco aí do dinheiro acabar antes de você, né? E sabe qual é a segunda alternativa que tem para isso? Você transforma em renda, só que faz uma renda reversível ao beneficiário. Você coloca alguém para receber se você morrer. E aí a pessoa recebe uma renda e você fica tranquilo se essa era a sua preocupação. É só escolher uma renda reversível beneficiário indicado ou uma renda ao cônjuge com continuidade aos menores, que se você vir a faltar, seu cônjuge recebe, se ele vir a faltar, aí os filhos recebem até completarem a maioridade. Claro que essas rendas, elas são um pouquinho mais caras, na hora que você se aposenta, o cálculo dessa aposentadoria fica um pouquinho mais baixo do que se você pegar uma vitalícia que é só para você. Mas são opções, existe alternativa. Perfeito. Eu vou trazer uma outra pergunta que eu acho que tem um pouco a ver, tá? Tem uma outra pergunta aqui da Paula.
A Paula diz o seguinte, ó, qual a melhor opção de seguradora para a previdência, filhos menores? Ou seja, pelo que a Paula está perguntando aqui, Paula, obrigado pela pergunta, qual que é a melhor opção de seguradora? Então, quando você pensa em fazer um plano de previdência, geralmente é um projeto de longo prazo, existe essa preocupação? Quero fazer com a seguradora A, com a seguradora B, seguradora C, e isso tem a ver com a portabilidade, né? Por isso que eu trouxe essa pergunta. Perfeito. Então, existe plano de previdência para menores, que é o plano que você faz para o teu filho, vai acumulando dinheiro para ele usar lá na frente, na hora que ele for fazer faculdade, for fazer o intercâmbio, ou até ele não usa. Você dá para ele um plano dizendo, ó, eu paguei até aqui, agora você continua pagando, ele já vai chegar com uma reserva, né? De repente, você acumulou previdência para ele até os 18, 20 anos, aquilo com juros chegou lá em 200 mil, você vai dar para ele um tremendo presente, dizendo, ó, já tem 200 mil, não, resgate, pode ser uma opção, agora o filho continua contribuindo do bolso dele, que ele vai começar a trabalhar, e aí ele vai chegar num R$1 milhão muito mais rápido do que quem começou depois, né? Quem não teve pais tão previdentes quanto este. E como que eu escolho a seguradora? Você tem que olhar quanto que está... Assim, você tem que olhar duas coisas. A rentabilidade dos fundos de previdência daquela seguradora. Então, tem várias seguradoras que trabalham com previdência e elas aplicam em vários fundos diferentes, porque esse dinheiro é aplicado. E aí você vai olhar, o corretor é que vai te ajudar, né, a fazer essa comparação. Verifique. Você também consegue ver na internet, dá para pesquisar no site das seguradoras. Quanto estão rendendo os fundos de previdência de cada uma. Tem seguradoras que vão render mais, tem uma melhor performance, uma melhor gestão, porque as seguradoras contratam gestores de investimentos que vão olhar ali os melhores papéis para investir. E quando você faz seu plano de previdência, seja para um menor, seja o seu plano mesmo, você vai escolher o perfil de fundo de investimento que você quer aplicar seu dinheiro, se é mais conservador, que investe mais em tesouro direto, se ele vai ser moderado, que já tem título de empresa privada, de renda fixa, ou se ele vai ser um pouco mais arrojado, se ele vai investir mais em ações, é você que escolhe, e no decorrer do plano você pode também ir alterando os fundos que você investe. Então você compara a rentabilidade de cada companhia para ver qual está rendendo mais. Outra coisa importante, olha a taxa, porque todo investimento tem uma taxa, até investimento que você faz lá no banco, no fundo de investimento, eles cobram taxa, porque as pessoas precisam receber para trabalhar, né? E o gestor lá que faz a alocação dos recursos, que olha os ativos, para te dar a melhor performance que a seguradora contrata, ele cobra uma taxa para trabalhar, que é a taxa de gestão do fundo, né? A taxa de administração. Então, verifica se essa taxa não está muito alta, porque às vezes o fundo rende bem, mas a taxa é muito alta, e aí tem que fazer essas comparações todas, por isso que precisa de uma pessoa que entenda, né, por isso que eu falo de novo, um corretor de seguros que entenda esse lado de comparar financeiramente, né, isso é importante. Dani, isso que você trouxe, já vou passar a palavra para o Andrezão, mas é muito legal, porque eu sempre falo nas minhas aulas a importância do corretor conhecer um pouco mais de produtos financeiros, e planos de previdência nada mais é do que vários potes de fundos de investimentos. Então, você precisa conhecer um pouco o que é um fundo de investimento, o que é uma taxa de administração, o que é uma taxa de performance, o que é um benchmarking, o que é um fundo renda fixa, o que é um fundo multimercado. Inclusive, gente, todas essas informações estão disponíveis no site da CVM. Então, se você entra no site da CVM, você consegue buscar o histórico de qualquer fundo de investimento, para você olhar, inclusive, a rentabilidade, no que esse fundo investe, tá? Então, eu sempre falo em aula, corretor, se você quer se especializar em produtos financeiros, o mercado financeiro está aberto aí a um leque enorme de oportunidades. E previdência é isso. Ela pega o seu dinheiro e vai fazer o quê? Vai colocar num fundo de investimento. Então, o que a Dani trouxe foi muito legal, porque, peraí, eu vou usar esse dinheiro quando? Daqui 5 anos, daqui 8 anos, daqui 10 anos? Será que vale a pena correr muito risco num curto período de tempo? Então, às vezes eu prefiro um fundo mais conservador. Não, eu estou pensando em deixar esse dinheiro parado por 20, 30 anos. Opa, se eu tenho mais tempo de investimento, eu posso me dar o luxo de correr um pouco mais de riscos. Então, você vai ali para um multimercado, para um fundo de ações. Então, é o que eu falo, tá? E pesquisem bastante, tem muita informação aí que ajuda bastante. Isso vai mostrar para o cliente o quanto o corretor de seguros é antenado com essa questão financeira, não é? Eu acho que é muito disso. Andrezão, você ia falar alguma coisa, manda aí, irmão. Na verdade, eu queria ter a opinião da Dani. Em algumas mentorias que eu fiz com alguns corretores, eu até auxiliava de algumas maneiras a olhar essas rentabilidades. Então, por exemplo, e ficou muito claro para mim durante um período, Dani,
que tinha até algumas seguradoras que vendiam produto de previdência, mas que a gestão era de uma outra. E que eu via que tinha uma rentabilidade bem interessante, que é a Icatu. Mas na tua visão, como especialista, se você fosse elencar 3 seguradoras aí, que você fala, ó, essas 3 seguradoras fazem uma boa gestão, tem uma marca legal, para poder conhecer e as pessoas que tiverem curiosidade, quais são as 3 que você indicaria? Se tem 3, né? Tô falando de 3 aqui, porque eu acho que pode dar opção para a galera procurar aí, né, também. Sim, eu vou falar do que eu conheço, porque eu trabalhei, né? Eu trabalhei com as previdências dessas seguradoras, acompanhei de perto, conheço os bastidores, o site, como funciona toda a operação e a qualidade da gestão, né? Porto Seguro tem previdência, eu trabalhei lá, conheço bem os produtos, são fantásticos, a equipe que faz o produto, que faz a operação, o atendimento ao cliente, o site. Unimed Seguros também, trabalhei lá, conheço bastante, acho que o portal deles é excelente, é um dos melhores, eu tenho previdência lá, a Porto eu tenho previdência como fundo fechado, porque eu era funcionária, e eles ofereciam fundo de pensão para o funcionário, e eu tenho um plano lá que eu deixei. A Unimed eu tenho tanto a previdência para funcionário, né, quanto eu fiz previdência individual e fiz com meu filho e com meu marido também. E uma companhia que você falou que é a Icatu, eu não conheço os produtos de tê-los, mas conheço de consultar, de estudar, e sei que eles têm muitos fundos de investimento diferentes, muitas opções, então são essas 3 companhias que eu conheço mais e que eu indicaria. Legal, muito bom. Sensacional, deixa eu só... Posso fazer um jabá aqui rapidinho, né? Eu, como agente autônomo de investimentos, sou assessor de investimentos. E, Dani, eu sou agente autônomo da Porto Seguro. A Porto tem uma plataforma de investimentos. Eu sou especialista em fundos de investimentos da Porto. Então, a Porto tem os fundos dela e tem fundos de outras gestoras também. A ZQuest, a RX. Então, tem uma plataforma enorme lá. Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre fundos de investimentos, depois me procure nas redes sociais que eu bato um papo com vocês. E eu quero aproveitar e já responder a pergunta do Josafá. O Josafá perguntou uma coisa legal, e isso aqui eu já respondo para ele, viu, Dani? Se você me permite. Beleza, ó. claro. A Previdência supera investimentos baseados na Selic? Muito, muito, muito. Porque a Selic hoje, Josafá, paga 2% ao ano. Então, assim, a Previdência... ela aloca os seus recursos em vários fundos de investimentos, de acordo com a estratégia, como a Dani comentou. Mas a longo prazo, 10, 15, 20 anos, ela supera em muito a rentabilidade da Selic. Até porque, de repente, você pode pensar o seguinte, mas a Selic está 2% hoje. E se daqui 5 anos a Selic vai para 10%? Seus rendimentos também serão corrigidos. Então, eu acho que é isso, né, Dani? A Previdência bate de longe a Selic, né? Com certeza, bate sim, e tem várias opções de fundos de investimentos diferentes, e você vai olhar lá a rentabilidade, tem até um site na internet que eu uso, chamado Verius, que eu coloco o CNPJ de cada fundo de previdência, que eu vou lá no site das seguradoras e pego o CNPJ dos fundos, que isso tudo é público, só que tem que saber onde procurar, né? Então os corretores sabem fazer isso. E aí eu boto lá os CNPJs, ele compara e faz um gráfico de rentabilidade e bota a Selic como um parâmetro para você ver o que está acima. Isso, hein? E aí você tem... É o benchmark, né? Isso, aí você vê o benchmark, inclusive com o Ibovespa, porque tem fundos de previdência que aplicam em ações. Aí você tem benchmark do Ibovespa e do Tesouro, né, da Selic, e consegue ver os fundos de previdência acima nessa linha. E é muito legal, Dani, que tem alguns que fazem o benchmark, inclusive com o IPCA, para você ver se o seu rendimento está superando a inflação. Exatamente. Então é muito legal isso que a Dani trouxe. Eu quero aproveitar e dar um outro alerta, viu, Dani? Verius. Vou pesquisar aqui e pôr no chat. Tá? Mas boa. Mas, Dani, outro alerta que eu gosto de fazer, às vezes as pessoas acham que para render o seu dinheiro existem milagres, né? Então, às vezes as pessoas caem em pirâmide financeira, caem em golpes. Gente, se você for colocar seu dinheiro em algum lugar, seja um fundo de investimento, a Dani trouxe uma dica sensacional, ele tem um CNPJ. Consulta o CNPJ do fundo, veja se é um fundo registrado pela CVM, veja o histórico desse fundo, quanto tempo esse fundo já existe. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque muita gente perde dinheiro por falta de informação, né, Dani? Acho que tem muito disso, né? Exatamente. E a gente não pode esquecer de, além de olhar a rentabilidade dos fundos para saber para qual seguradora eu vou, que é a portabilidade, que foi uma das perguntas, né? Falei mais sobre portabilidade, é exatamente isso. Eu estou numa seguradora e eu olho para outras seguradoras e se lá está rendendo mais, eu faço portabilidade, eu transfiro meu dinheiro e não pago imposto.
Portabilidade você transfere e não paga imposto de renda nenhum, não tem imposto na portabilidade. E aí você pode mudar, né, e fazer a melhor gestão do seu dinheiro para não ficar parado ali tantos anos rendendo pouco. É bom que você procure alternativas e você faça essa gestão. Mas olha também as taxas que estão sendo cobradas, né, a taxa de administração do fundo, e se também a seguradora cobra uma outra taxa chamada taxa de carregamento. Eu vou até pedir para o André colocar o primeiro slide, que eu mostro exatamente esses passos da Previdência para vocês observarem. O que é taxa de carregamento? Tem seguradora que até já está zerando, né? Mas essa taxa ela pode ser cobrada na entrada ou na saída. Na entrada, são poucas seguradoras que praticam, e quando praticavam, quando você coloca o seu dinheiro todo mês, ela descontava uma taxinha. E na saída é assim, ela não desconta nada, só que quando você resgatar, aí ela desconta a saída. Então tem que olhar também o custo desse resgate para não pagar essas taxas. E as seguradoras costumam também zerar a taxa no decorrer do tempo, igual aquela tabela regressiva, a taxa de carregamento, com o passar do tempo, ela vai diminuindo até chegar a zero para estimular a permanência, né? Então, aqui o que eu mostro, a Previdência em 4 passos, né? Então, o primeiro passo, se o seu produto é PGBL ou VGBL, qual é o mais adequado para você? E o que vai responder isso é se você declara imposto de renda completo e paga INSS, o seu modelo é o P. Se não for isso, é o V, tá bom? Todo o restante é o V. Se a minha tabela é progressiva ou regressiva, porque quando você faz a proposta, você tem que escolher. Você pode até mudar depois, com o tempo, para regressiva, mas no momento que você abre o plano, você já tem que escolher uma das duas. Escolha a regressiva se você tem certeza que não vai precisar de dinheiro. Você tem outra reserva, você tem dinheiro guardado em outro lugar. Aí, beleza, você está no controle. E aí você vai deixar muitos anos e você vai conseguir pegar uns 10% de imposto. Vai ser muito melhor do que ter 27,5%, né? E qual o fundo que eu escolho? Que é o fundo de investimento exclusivo, né? Que é o terceiro passo. É o que eu falei. Vai comparar, olhar a rentabilidade, saber qual que é teu perfil, se o seu perfil é mais conservador. Aí é uma decisão pessoal. O corretor não pode influenciar essa decisão sua, porque ele só vai te aconselhar e te mostrar o que tem. É você que escolhe. E, por último, olhar as taxas, né? A taxa daquela seguradora é mais cara que a outra, porque a taxa é uma despesa que você acaba tendo. É a taxa de carregamento e a taxa de administração financeira lá do fundo de investimento. Você comparando esses 4 passos, você consegue escolher a sua seguradora e o seu plano de previdência. Ô, Dani, sensacional. Uma dúvida aqui, rapidinho, ó. Até com base no que a Natália aqui colocou, Natália Oliveira, ó, como saber se a gestão da seguradora é boa? E aí eu incluiria a gestão e essas taxas de carregamento, por exemplo. Existe algum site que faz esse comparativo hoje ou não? Ou tem que ser um trabalho de formiguinha, no bom sentido do corretor, para ele ver o que cada seguradora tem, faz um benchmark e vê o que é melhor? Como é que é isso na prática? Na prática, o corretor vai olhar lá o site de cada seguradora que tem produto de previdência. Eu uso muito Verius para comparar os fundos e tomar essa decisão. Então, assim, não são tantas seguradoras, né? Ainda mais essas mais famosas que todo mundo conhece. Então, você pega ali 6 seguradoras, 10, já está um bom tamanho. E já dá para fazer essa comparação. Eu acho que é isso, né, meninos? 1 hora de conteúdo, muito conteúdo aqui rico, conteúdo prático, não é aquela enrolação, não é aquela coisa maçante, respondendo dúvidas do dia a dia, tá? Então, se alguém tiver ainda alguma dúvida, aproveita os últimos minutinhos, mas eu já quero ir passando a palavra para o pessoal para a gente ir encerrando, né, meninos? Eu acho que é isso, né? Eu acho que tem uma coisa legal também, né, Dani, que é uma super vantagem da Previdência, eu acho que a maioria aqui já sabe, mas é que não entra em inventário, né? Então se a gente comparar isso com outros produtos financeiros, é uma vantagem considerável, né? O fato de você acumular e se der um BOzinho, né, o fato de não entrar em inventário aí, acho que ajuda bastante também nessa jornada de acumulação, né? É verdade, porque aí você não tem despesa com advogados, o tempo que o inventário leva, acaba sendo um dinheiro líquido, de certa forma, né? Então, é até usado com planejamento sucessório, o produto de previdência. Ele acaba sendo útil também nesse aspecto. E vocês sabem se incidiria o ITCMD no montante, quando ele fosse para o Montemor? Tem estados que já têm o imposto, né? O ITBI. Tem não, eu digo no caso de falecimento, o ITCMD certamente incidiria, né? A gente teria que colocar... Não tem. Só não? Tem. Eu sei que alguns estados acabaram entrando com uma legislação e colocando o imposto na devolução, porque quando a pessoa falece e ela está acumulando dinheiro para a Previdência, ela ainda não está aposentada, mas ela está naquele período que ela é participante, chamado período de diferimento, ela está pagando...
esse dinheiro pertence a ela. Caso ela venha a falecer, o dinheiro é entregue ao beneficiário que ela indicou, ou se ela não indicou ninguém, vai para os herdeiros legais. Via de regra, esse dinheiro não é tributado, né? Ele é livre de imposto. Agora, teve alguns estados, eu lembro do Rio de Janeiro, acho que em Minas Gerais também, que começaram a tributar. Então, eu lembro que quando eu trabalhava na seguradora, nós tivemos que pegar o sistema e regionalizar para saber o domicílio do participante, para identificar se tinha ou não que calcular imposto. Em São Paulo não tem. Então, até tinha uma pressão aí para cair, porque, poxa, a ideia é incentivar a previdência, incentivar as pessoas a guardarem dinheiro, e esse estímulo de não ter imposto é um bom argumento, né? E aí está na contramão essa decisão aí estadual, essa legislação estadual, que entendiam que feria até uma legislação federal. Isso estava sendo discutido. Então, via de regra, não tem. Essas são as exceções. Muito bom. Show, maravilha. Agora eu quero ler uma pergunta também que chegou aqui da Natália. Oi, Nath, obrigado pela pergunta. Ela faz uma pergunta muito legal, tá? E eu vou responder, eu acho que essa eu também posso responder, mas a Dani depois complementa. A Natália colocou assim, ó. Geralmente as seguradoras dão um curso. É suficiente? Acho o assunto bem complexo. Então vamos lá, né? Eu que também atuo como corretor de seguros, os meninos também já foram de seguradoras. É claro que as seguradoras, elas dão um curso, mas normalmente a seguradora, ela fala do produto dela, das regras do produto dela. E você, como corretor de seguros, acho que você não deve ficar limitado a conhecer o produto somente da seguradora A, da seguradora B, da seguradora C. Por quê? Porque o produto foi desenhado para ela, com as regras dela, com carregamento, com taxas, como a Dani comentou. Eu acho que se você quer ser um corretor completo, você precisa conhecer um panorama geral, conhecer um pouco de tudo para trazer mais soluções para o seu cliente. E, claro, né, meninos, para conhecer um panorama geral, para ter uma aula de tudo sobre previdência, onde que encontra? Vocês sabem? Ai, calma aí. No Segue Play, né? Lá no Segue Play. Uma preguiçada aqui, que tá difícil, cara. E falando em aula, eu vi uma pergunta aqui do Arthur. A professora Daniela... Isso, eu ia fazer ela agora. Poxa vida, eu dou curso de previdência. Eu tenho aulas de previdência, eu dou aula na certificação financeira do CFP, preparatório, né, para as pessoas que querem ter essa certificação, preparatório na CPA 10, na CPA 20, para as pessoas que querem ter certificação BIMA, CEA, dou aula particular de previdência, podem me procurar, a gente conversa. É minha especialidade. Demais. Ô Dani, para fechar, eu quero trazer uma informação que enquanto a gente estava batendo um papo aqui, eu estava pesquisando, que eu já tinha lido sobre isso em algum lugar, e, pessoal, uma dica muito, muito legal, hein? A SUSEP, ela criou uma página exclusiva de comparação de performance de fundos de investimentos. Então, você coloca o CNPJ do fundo A, o CNPJ do fundo B, e a SUSEP já cria um gráfico mostrando a comparação de 2, 3, 4, 5 fundos. Lá no site da SUSEP, é só você ir no site da SUSEP e digitar o seguinte, ó, performance de fundos. Então, você vai conseguir comparar vários fundos para saber se esse fundo está legal, se não está, se vale a pena fazer com a seguradora A ou com a seguradora B. Então, a própria SUSEP criou essa ferramenta, ela é nova, tem poucos meses, eu já tinha lido sobre isso. Enquanto a gente falava aqui, eu pesquisei e está lá, dentro do site da SUSEP. Eu acho que isso é muito valioso, né? Principalmente para quem quer começar agora a trabalhar com previdência. Isso aí. Fechou? Sim, muito bom. É isso, né? Dani, você quer dar uma palavra final para a gente encerrar? Sim, agradeço a oportunidade. Sempre é bom a gente falar do que a gente gosta e ajudar as pessoas a entenderem cada um na sua área de atuação, né? Cada colega aqui conhece de um tema e é bacana o trabalho de vocês de trazer os colegas de mercado para poderem trocar esse conhecimento, compartilhar. E previdência é um tema importante porque é planejamento financeiro, né? Você se preparar para um futuro que a gente sabe que vai viver muito, né? Nós temos aí a questão da longevidade, a questão de que o INSS está tendo reforma e cada vez ele vai pagar um salário mais baixo, então a gente precisa se preocupar de uma forma particular com o que fazer, né? Não pode deixar tudo na mão do Estado, a responsabilidade da nossa vida, do nosso futuro pertence a nós. E tem uma frase do Peter Drucker que eu acho que é bonita e encerra esse assunto que nós estamos exatamente debatendo, que é a melhor maneira de prever o futuro é construindo. Então, construa o teu futuro, né? O poder está no agora, está no presente, que é o que você vive. É isso aí. Sensacional, viu, Dani? Até o Bonetti perguntou, né, aonde que contata a Dani colocou o e-mail. Sigam as Danis nas redes sociais também, a Dani está no Instagram, Facebook, LinkedIn, não é, Dani? Então, coloque aí suas redes sociais também para a galera poder te acompanhar.
e também, de repente, tirar alguma dúvida, mandar alguma coisa aí para a Dani, que a Dani é super solícita com relação a isso. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Meninos, deixa eu passar a palavra para vocês. E aí, o que vocês acharam dessa live? Andrezão, você? Cara, foi ótimo, né? Dani, mais uma vez, obrigado aí. Eu, literalmente, praticamente com chapéu de aluno, porque a gente fica sem trabalhar com produto, esquece algumas coisas, né? Então, refrescou e aprendi muita coisa legal aqui. E, cara, agradecer a galera aí pelo tempo. E se eu puder dar uma dica de uma coisa que a gente fazia muito. Para quem está interessado em vender previdência, tem um negócio que funciona bastante. E para 2 tipos de pessoas: as pessoas que você conhece e as pessoas que você não conhece. E é fácil de você fazer isso pelas redes sociais, principalmente. Quando nascer um filho de uma pessoa próxima, é uma excelente oportunidade de você oferecer uma previdência para o filho. Porque os pais estão extremamente sensibilizados e é uma coisa que você vai oferecer que não é um negócio que está guardando dinheiro para o filho. E ali talvez seja uma porta de entrada para você oferecer até outras soluções, como seguro de vida, enfim, outras coisas. Então, eu recomendaria isso. Comece a oferecer para os teus parentes, conhecidos, e para as pessoas que você não conhece, mas que você tem um certo relacionamento de rede social, porque se você é corretora de seguros, e não está fazendo isso, você pode ter certeza que outro está fazendo. Capacinha na maternidade. Beijo para vocês. Fredão. Boa. Eu já aproveita. Chapéu de aluno total, né? Eu não conheço bem Previdência, conheço como usuário. Só tive Previdência quando a empresa me dava e foi extremamente importante para a minha vida essa Previdência depois do tempo que eu fiquei lá, né? E aí que eu me interessei em aprender mais. Então, assim, eu posso falar com propriedade que a live foi uma aula, porque eu aprendi bastante, eu anotei bastante, eu não sou de anotar nada, anotei um monte de coisa aqui, porque, cara, foi sensacional. Obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês e aprender também. A gente aprende, os alunos, olha, os Seg Players trazem tanta informação que a gente acaba melhorando, né? Porque você aprende muito mais quando você ensina, né? Então você tem que se preparar, estudar. São perguntas que você puxa lá no teu raciocínio. Opa, pera um pouquinho, isso eu já vi. Então é muito bom, a nossa mente fica ativa, isso é maravilhoso. Nós que somos professores, isso é maravilhoso. Só reforçar mais uma vez, agradecer o convite, né? A presença, desculpa, na nossa live. Muito conteúdo maravilhoso, você realmente sensacional. Muito obrigado de coração mesmo, tá? Gente, beijão, se cuidem, segue play, tudo junto. Onde você estiver. Sextou, galera. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença de vocês.